Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um tema diferente daquilo que eu geralmente posto aqui no Instagram. Eu sou juiz numa vara de família e sucessões, sou titular nessa vara e respondo para outra vara também, que tem a competência criminal, mas falarei para vocês agora do direito de família e sucessões em relação ao trágico e triste caso da Marília Mendonça. Tá? Eu vi muitas discussões na internet de com quem que o filho ficaria, as pessoas falando, eu acho que tem que ficar com fulano, com ciclano. O que é isso? Né? O patrimônio tem que ser tanto para tanto. Então as pessoas na internet já estão querendo decidir com quem que vai ficar o filho da Marília Mendonça, inclusive para onde que vai o dinheiro dela, né? Olha como é que são as coisas impressionantes, né? Mas vamos lá para o que diz a lei, tá certo? Para aquilo que realmente importa, né? Primeiro ponto, né? A Marília Mendonça faleceu num trágico acidente de avião, certo? E deixou um filho de 1 ano e 10 meses. E o filho possui pai, certo? E por direito, o Código Civil diz o seguinte, que na ausência de um dos pais, cabe ao outro exercer com exclusividade o poder familiar, né? Em que pese a criança ficar aí com a avó, né? Me parece que o pai e a mãe trabalhavam muito e a criança ficava muito com a avó, né? Ela não tem um direito de guarda em relação ao pai, tá certo? Cabe ao pai, conforme o artigo 1631 e 1634 do Código Civil, ficar aí com a criança e exercer com exclusividade o poder familiar. Inclusive, o patrimônio dela, da Marília Mendonça, como eles não estavam mais em união estável, ele vai ser transmitido todo a quem? Ao filho, que é o herdeiro único, o herdeiro necessário, o herdeiro universal. Ele vai receber todo o patrimônio da Marília Mendonça, cabendo ao pai administrar e usufruir desse patrimônio. O usufruto e a administração desse patrimônio caberá ao pai, tá certo? Lembrando que o pai não pode, inclusive, vender, alienar bens aí da criança sem autorização judicial, desde que haja demonstração de que há um interesse para o filho ou então em razão de uma necessidade, certo? Então, o patrimônio todo de Marília Mendonça é destinado ao filho, certo? E cabe ao pai ficar com a guarda. A avó pode querer a guarda? Pode até ser que vá na justiça querer ficar com a guarda da criança, mas dificilmente vai conseguir. A não ser que o pai não tenha interesse ou então que demonstre que a criança não tem os devidos cuidados e zelo ou que é maltratada aí pelo pai. Aí ela pode conseguir, tá? Mas eu acredito que seja muito difícil ela conseguir a guarda dessa criança. Tudo bem? Agora uma questão muito interessante, né? Nessa situação, eles eram casados, tá? Agora, eles eram separados, né? União estável separaram. Agora, imagine se eles estivessem ainda em união estável, né? Desculpa. Imagina ainda que eles estivessem em união estável. Nessa situação, o que aconteceria com o patrimônio deles, né? Tem que dividir os conceitos de patrimônio comum, patrimônio particular, herdeiro e meeiro. Tá? O herdeiro é aquele que recebe a sucessão patrimonial prevista em lei de terceiro. Eu vou receber um patrimônio de terceiro, conforme prevê o Código Civil. Então, eu recebo um bem que, a princípio, não é meu, é do meu pai. Né? Eu sou herdeiro do meu pai. Né? Eu vou receber um bem do meu pai em razão de uma sucessão patrimonial. Né? Ou seja, houve a morte, houve o falecimento e esse bem se transmite para os herdeiros, né? Inclusive, a sucessão patrimonial, ela se transmite imediatamente com a morte, é o princípio da Saizine, né? O bem patrimonial, ele não fica ali sem dono, tá? Ele se transmite imediatamente com a morte, tudo bem? E o meeiro é aquele que recebe o que já é seu, né? Por exemplo, durante um casamento, eu tenho aí um patrimônio em comum de 100 mil reais com a minha esposa. Com o falecimento de um dos dois, né? O patrimônio comum sendo de 100 mil reais, o outro, o que ficou vivo, ele tem direito aí, por meação, a receber 50% desse patrimônio comum, tudo bem? Ou seja, patrimônio comum, você recebe 50% aí com a morte de um dos dois, tá? Porque aquele patrimônio já era seu por direito. Os outros 50%, eles vão constituir a herança e que serão transmitidos ao filho, tá? Hipoteticamente. Então, nesse caso, nós temos aí a criança de 1 ano e 10 meses, vamos supor que eles fossem casados ou estivessem em união estável. E na união estável, na ausência de um contrato em cartório estipulando regime de bens, presume-se pela lei que é a comunhão parcial de bens. Então, nesse caso, vamos supor que, hipoteticamente, tivesse aí o patrimônio, fossem casados em união estável com um patrimônio de 500 milhões, né? Um outro conceito importante para entender isso, né? É o conceito de patrimônio particular,
que é o patrimônio particular? É tudo aquilo que a pessoa tem antes de casar, no caso do regime de comunhão parcial de bens, tá? Ou então até mesmo durante o casamento ou união estável, mas que a própria lei exclua do patrimônio comum, certo? Como, por exemplo, um instrumento de trabalho. Eu tenho um notebook, meus livros para trabalhar, esses livros são meus e não da minha esposa, constituem um patrimônio particular. Então, voltando ao exemplo hipotético, se vocês estivessem em união estável. Tá? Imagine que antes deles se unirem em união estável, tá? A cantora tivesse aí 400 milhões. Durante a união estável, esse é o patrimônio particular. Acima de 400 milhões, né, isso constituiria aí o patrimônio comum do casal, tá certo? E é do patrimônio particular que a pessoa viúva herda juntamente com o filho, tá? Por quê? Porque no patrimônio particular, aquilo não pertence a quem ficou vivo. Razão pela qual ele vai receber isso como herança, tá certo? Ou seja, a pessoa viúva herda o patrimônio particular. Ela não herda o patrimônio comum porque aquilo já era dela. 50% daquilo já era dela. E quem herda não meia e quem meia não herda. Tudo bem? Logo, nessa situação hipotética de 400 milhões de reais antes deles se unirem, né, 200 milhões vai para quem ficou vivo, né, no caso aí o pai, e 200 milhões vai para o filho. Tudo bem? Agora, em relação ao patrimônio comum, hipoteticamente, 500 milhões, se tinha 400 milhões de patrimônio particular, 100 milhões ficou como patrimônio comum. O companheiro será meeiro, logo ele receberá 50 milhões a título de meação, e o filho receberá como herança os outros 50 milhões. Não sei se eu consegui me fazer claro, são muitos detalhes, tá? Meação, herdeiro, patrimônio comum, patrimônio particular. Mas gravem isso. Quem herda não participa da meação. E quem recebe a meação não herda. Tudo bem? Beleza? Então, espero ter sido claro para vocês em relação a isso. Não foi? Eu vou voltar aí com outro vídeo, querendo ser mais claro ainda. Eu vou começar a postar essas dicas de família, sucessões aqui, que é comum na vida de todos, né? Para finalizar, né? Era possível que a Marília Mendonça, não sei se ela fez isso, fizesse um testamento, tá? E esse testamento, ela pode dispor até 50% dos seus bens quando tem herdeiros necessários. O filho é um herdeiro necessário. Ou seja, as pessoas não podem privar os filhos da herança, tá? Totalmente da herança. Ela pode abrir mão de 50%. 50% ela pode destinar para uma pessoa aí de seu interesse. No caso aí, ela poderia ter deixado de 500 milhões, 250 milhões para a sua mãe. Ela pode dispor de 50% do patrimônio, tá certo? Conforme prevê o artigo 1789 do Código Penal, do Código Civil. Tudo bem? Agora, para finalizar, uma informação muito importante, né? O Instagram e o Facebook, eles também, né, são considerados bens digitais, eles também podem fazer parte da herança. Como assim? Eu vou pegar o Instagram fazer parte da herança? Sim, é possível. Primeiro tem que analisar se esse Instagram e Facebook possuem um valor patrimonial. Né? Você pega às vezes um Instagram, um Facebook simples, que a pessoa posta coisas de família, imagens íntimas e reservadas para o seu conteúdo seja espalhado aí para as pessoas que a seguem, ter um público ali reduzido de seguidores. Tá? Nessas situações, não vai haver aí um conteúdo patrimonial que seja de interesse de fazer parte da herança. Tá? E o próprio Instagram, o próprio Facebook permite que essas redes sociais elas se transformem em um memorial para a família, né, amigos daquela pessoa. Né? Inclusive é possível, se você entrar aí agora no seu Facebook, verificar que é possível você destinar a sua conta quando do seu falecimento para que uma terceira pessoa receba essa sua conta e transforme ela num memorial. Salvo engano, tem que conferir no Facebook, essa pessoa não conseguirá ver as mensagens, bem como postar mais nada, mas vai poder transformar o seu Instagram ou Face em um memorial. Tudo bem? E é possível também que familiares solicitem a exclusão da conta. Agora imagine no caso da Marília Mendonça, que já tem aí, salvo engano, mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram. Né? Esse Instagram dela possui um conteúdo patrimonial relevante. Né? O dinheiro que esse Instagram traz é dinheiro na cifra de milhões, com marketing, né? Por exemplo, e outras, né, formas de gerar recursos utilizando as redes sociais. Tá? Então, esse Instagram, em razão do seu potencial e real produção de valores patrimoniais e econômicos, é possível que ele seja transmitido na herança. Razão pela qual, como ocorre nessa hipótese da morte do filho, né, da morte da Marília Mendonça,
desse conteúdo ser transmitido, desse Instagram ser transmitido, Facebook ser transmitido para o herdeiro, a criança, o neném de 1 ano e 10 meses. Tudo bem? Nesse caso, há um valor patrimonial e ele é transferível. Tá? Agora, para finalizar, né, tudo isso que eu falei, né, ela recebe ainda, né, direitos aí em relação à audição de músicas. As pessoas estão ouvindo as suas músicas, bateram recordes e recordes aí depois da sua morte. Todos esses valores gerados, né, YouTube, Spotify e qualquer plataforma de se ouvir as músicas, geram valores, recursos que são também destinados aí ao filho. Tudo bem? Então espero ter tirado todas as dúvidas, tá? Qualquer coisa, comente aqui embaixo que eu vou responder. Um grande abraço.